A conquista da Libertadores de 2025 pelo Flamengo é daquelas histórias que a gente precisa analisar com calma. Porque não foi só sobre a final, sabe? Foi a crônica de uma campanha continental inteira que, no fim das contas, se resumiu a um único e decisivo momento. Vamos mergulhar nessa glória. Pensa comigo. Um torneio que dura meses, uma final de 90 minutos de pura guerra e tudo, absolutamente tudo, se resumiu a este número. 52. Foi aos 52 minutos que o destino de dois gigantes do nosso futebol foi selado de vez. E olha, a crónica da partida capturou isso perfeitamente. A vitória foi decidida no detalhe do detalhe. Um único lance de precisão. Um momento de pura genialidade que separou o campeão do vice. E é por aí que a gente começa a nossa análise. O lance que literalmente valeu um campeonato. O cenário era o Estádio Monumental em Lima. O placar, aquele 0-0 tenso que deixa todo mundo com o coração na mão. E então, aos 52 minutos, depois de uma jogada toda trabalhada, a bola chega para Danilo. Ele bate com uma precisão cirúrgica. A rede estufa. É o golo. O golo do Tetra da Libertadores, que gravou essa data para sempre na história do Flamengo. Mas aquele golo, claro, foi só o clímax de uma batalha muito, mas muito maior. Foi um verdadeiro choque de titãs pela supremacia aqui no continente. A imprensa lá fora não estava para brincadeira. Chamou esse jogo de final entre duas superpotências. E com toda razão. A partida foi um xadrez tático, um nó tático onde cada movimento era super calculado e a tensão dava para sentir a cada segundo. E se a gente olhar os números, esse equilíbrio fica muito claro. A posse de bola foi quase a mesma, 52-48. Mas o mais curioso e que muita gente talvez não se lembre é que o Palmeiras, na verdade, finalizou mais vezes. 11 chutes contra 9 do Flamengo. Isso só mostra como a disputa foi apertada. A vitória foi decidida no detalhe mesmo. Essa posse de bola dividida quase que no meio mostra como o jogo foi amarrado, principalmente ali no meio-campo. Nenhum dos dois times conseguiu impor um domínio claro, o que só valoriza ainda mais aquele momento de brilho do Danilo. Foi, literalmente, a chave que abriu um cadeado tático. Ok, mas agora vamos voltar um pouco no tempo para entender como essa taça foi construída, porque a jornada até Lima, olha, foi qualquer coisa menos fácil. A campanha do Flamengo foi uma prova de resistência, de verdade. Na fase de grupos, a classificação veio no sufoco, no saldo de gols. Nas oitavas, um clássico nacional contra o Inter. Nas quartas, o coração do torcedor foi testado ao limite nos pênaltis contra o Estudiantes lá na Argentina. E na semifinal, seguraram uma vitória magrinha contra o Racing, dentro de um caldeirão. Cada fase foi um teste de fogo que o time conseguiu superar. E toda essa resiliência, essa capacidade de superação, está muito ligada a uma coisa maior, a história e o peso dessa camisa rubro-negra. É bem legal que a história do Flamengo pode ser contada através dos seus uniformes. Tudo começou lá em 1912 com a Papagaio de Vintém, que era considerada azarada. 2 anos depois, em 1914, a camisa Cobra Coral foi deixada de lado porque parecia a bandeira da Alemanha em plena Primeira Guerra Mundial. Aí a gente pula para 1981 e o icônico uniforme branco vira o símbolo da conquista do Mundial. E agora, em 2025, essa vitória adiciona mais um capítulo glorioso a essa história, a 4ª estrela bordada para sempre nas listras vermelhas e pretas. E essa importância toda vai muito além do campo. Como disse uma vez o grande jornalista Rui Castro, o Flamengo não é só um time de futebol, é um fenômeno cultural que ajudou a unir o Brasil. E uma vitória como essa só reforça essa ideia, né? Bom, vamos então para a parte final, para entender o que essa vitória monumental significou na prática, em termos de recompensas e de legado para o futuro. Porque a glória, claro, não vem sozinha. Ganhar a Libertadores abre um monte de portas. Além de ser o 4º título, o Flamengo carimbou o passaporte para a Copa Intercontinental, para a próxima Libertadores e, talvez o mais importante, para o novo e super disputado Mundial de Clubes da FIFA. Ou seja, essa vitória basicamente garante a presença do clube nos maiores palcos do futebol mundial por um bom tempo. E obviamente tem a recompensa financeira. Vencer o torneio de clubes mais prestigioso do continente rendeu ao Flamengo uma bolada impressionante, quase 188 milhões de reais. É um valor que impacta, e muito, as finanças e o futuro de qualquer clube. Então, tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Ao se tornar tetracampeã da Libertadores com todo o domínio que tem mostrado nos últimos anos, será que o Flamengo cimentou de vez uma dinastia como o maior clube sul-americano desta geração? Fica aí a questão.
A resposta talvez a gente veja nas próximas páginas da história que eles ainda vão escrever.